Eu sou Amanda, acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia, e hoje vou apresentar a socialização do meu estágio em Gestão Educacional. Então, a área de concentração escolhida foi a Educação Inclusiva e tem como tema norteador Educação Inclusiva, a capacitação do corpo docente. Como justificativa, a principal motivação para a escolha deste trabalho é retratar a importância da educação inclusiva no ambiente escolar, acompanhar as transformações físicas e cotidianas, principalmente de uma escola que está se tornando referência em educação inclusiva, a importância do estudo continuado por parte dos professores, gestores e demais colaboradores que atuam no âmbito escolar para atender, acolher as demandas desses estudantes, compreender como os gestores sentem a disponibilidade e a capacitação do seu corpo docente atuando com esses estudantes em sala de aula, e compreender como os professores se sentem capacitados e disponíveis para trabalhar com o público-alvo da educação inclusiva, bem como se eles sentem que são auxiliados, acolhidos em suas dificuldades. Os objetivos do trabalho são investigar como e aonde começa a educação inclusiva, identificar os critérios avaliativos utilizados na educação inclusiva, uma vez que sabemos que, por ter demandas diversas dos demais estudantes, a educação inclusiva possui, ou pelo menos deveria possuir, critérios avaliativos diferenciados dos demais, validando aquilo que o estudante de inclusão é capaz de fazer, de realizar. Observar a equipe gestora para compreender as funções, né, no ambiente escolar, compreender as ações que a equipe gestora promove para que ocorra a inclusão de estudantes na educação inclusiva e especial, explorar as ações cabíveis de cada membro da equipe gestora que está sendo entrevistado frente ao número alto de estudantes pertencentes ao público-alvo da educação inclusiva, os que já chegam com laudo e os que estão em investigação e acabam fechando o laudo em idade escolar. Conhecer as ações e orientações e materiais que a equipe disponibiliza para os educadores referente à educação inclusiva. A fundamentação teórica, então, ela é embasada na gestão educacional, traz como tema a educação inclusiva e como tema norteador educação inclusiva, a capacitação do corpo docente. Muitas vezes, apesar, né, da gente ter à primeira vista como a escola sendo às vezes negligente, despreocupada com os aspectos referentes à educação inclusiva, essa pesquisa foi de extrema importância para entender que muitas vezes a escola não possui os recursos adequados, que mesmo ela pertencendo ao setor privado, nem sempre ela tem suas demandas educacionais que vão atender corretamente esse público da educação inclusiva. A fim de realizar as demandas do estágio, fez necessário um embasamento em teorias referentes, né, da educação inclusiva, contando com os pensadores Mutler, Brasil, Zulian, Vedovato, Silva e entre outros, na perspectiva de refletir o que eles já vivenciaram e trazem para o nosso cotidiano e comparar com a realidade da educação inclusiva, né, atual, bem como a capacitação dos gestores e docentes em sala de aula. Como metodologia, então, pode-se afirmar que o estágio foi realizado com foco especialmente na equipe gestora do Colégio Marista Maria Imaculada, que é um colégio que pertence à rede privada
dos colégios maristas. Para a elaboração tanto do projeto quanto do paper de estágio foram utilizadas pesquisas bibliográficas, leitura de artigos científicos e sites oficiais de educação, como o MEC, as leis da educação inclusiva e especial, além da observação, né, e entrevista realizadas na instituição concedente, referente ao tema educação inclusiva e capacitação do corpo docente. A entrevista, então, possui como objetivo conhecer a função e o trabalho de cada membro da equipe gestora, uma vez que a escola Marista Maria Imaculada, pelo menos aqui no município, é tida como referência em educação inclusiva, pela capacitação da equipe, desde porteiro, auxiliar de serviços gerais, professores, gestores. Possui também contato bastante ativo com as famílias e demais especialistas como fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, neuro, que atendem estes estudantes, assim como a presença de uma profissional de AE, né, e monitores disponibilizados para os estudantes que necessitam de um auxílio maior em suas atividades e demandas. Dentre os profissionais da equipe gestora do colégio que foram escolhidos para serem observados e entrevistados foram a diretora Ângela Maria de Abreu, a coordenadora pedagógica da Educação Infantil e Anos Iniciais, Maria do Socorro Pereira, e a orientadora educacional da Educação Infantil e Anos Iniciais, Gabriela Maria dos Santos. Infelizmente, a entrevista com a diretora não ocorreu devido às várias demandas que a direção tinha e ela teve que atender, mas a observação ocorreu, então pode-se ter um pouco de noção de como ocorre o papel da diretora nesse âmbito escolar. E a entrevista ocorreu normalmente com a coordenadora pedagógica e a orientadora educacional. Durante a observação no colégio, pode-se observar, então, que é uma instituição que atua na área da educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, com turnos de atendimento matutino e vespertino. A estrutura do colégio é grandiosa, bastante rica, possui o térreo, né, o primeiro andar e segundo andar, composto por quase 100 colaboradores, possui 23 salas, banheiros adaptados tanto para educação infantil quanto para PCDs, pessoas com deficiência. 3 salas de apoio separadas por cores, sendo a sala azul com uma proposta mais aconchegante e acolhedora, a sala verde saindo do tradicional das salas de aula, uma classe atrás da outra com o objetivo de trabalho em grupo, a sala vermelha com o objetivo de instigar investigação e pesquisa, e o ateliê laranja, que serve para que os estudantes possam explorar, se expressar em diversas linguagens. O colégio conta também com uma sala de direção, uma sala de vice-direção, uma sala dos professores, área de alimentação, cantina, parquinho, pátio aberto, ginásio com 2 quadras, campo de futebol, laboratório de aprendizagens, laboratório de tecnologias, uma biblioteca, uma capela, uma vez que o colégio é de vertente católica, então a oração está sempre muito presente na instituição. Uma secretaria, uma sala de reprografia, 2 recepções, sendo uma no térreo para atender os estudantes da educação infantil e outra no primeiro andar para atender os estudantes dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. 2 salas de atendimento quando as famílias precisam marcar uma reunião ou alguma entrevista, conhecer o colégio. Uma sala multiuso que pela manhã, atendendo as demandas de aula do ensino médio, se transforma em 2 salas de aula, mas quando há algum evento, alguma palestra, apresentação, reunião, ela se transforma em auditório, uma sala de comunicação e um elevador. O PPP do colégio tem por nome
o projeto educativo Brasil Marista, que norteia não somente o Colégio Marista Maria Imaculada, como todos os outros colégios e instituições maristas no Brasil. E tem como base a BNCC. O roteiro de entrevista foi elaborado com base no material estudado e pesquisado e é composto por 12 perguntas, sendo 4 delas perguntas comuns e as demais 3 perguntas voltadas para cada membro da equipe gestora, diretora, coordenadora pedagógica e orientadora educacional. Estas são as perguntas. Vivência do estágio. Como dito anteriormente, o estágio foi realizado no Colégio Marista Maria Imaculada, de vertente católica, né, pertencente à rede privada de colégios maristas. Ela está localizada na cidade de Canela, no estado do Rio Grande do Sul. Foram, então, realizadas as leituras dos documentos que norteiam a metodologia do colégio, assim como as observações e as entrevistas com os membros da equipe gestora. Através disso, foi possível compreender como se dá o processo da educação inclusiva em uma escola, que vem se esforçando a cada dia para atender os públicos que chegam, famílias, estudantes e as demandas que cada um traz, né, para ser atendido e acolhido. Bem como compreender a educação inclusiva, como a educação inclusiva se transforma cotidianamente no ambiente escolar, que por vezes, mesmo sendo um colégio privado, muitas vezes falta capacitação docente, falta material, falta recurso, falta auxílio, né, o que acaba muitas vezes atravancando esse desenvolvimento da educação inclusiva em escolas tidas como tradicionais. Conclui-se que a vivência deste estágio foi de extrema importância para conhecimento próprio e profissional, uma vez que eu desejo seguir atuando na área da educação, especialmente com a educação inclusiva especial. Essas foram as referências que eu utilizei para a elaboração deste trabalho. E para fechar, escolhi uma frase que resume toda a pesquisa, toda a vivência deste estágio, que foi uma fala que a coordenadora pedagógica do colégio, a Maria do Socorro Pereira, falou durante a entrevista, que acredito caber para finalizar essa socialização, que é: ou a escola é inclusiva ou não é escola, ou seja, não há mais espaço para rotular estudantes, né? Uma vez que o estudante da educação inclusiva, ele não é a deficiência dele, ele é alguém que tem essa deficiência, mas não pode ser definido por ela. Então, a escola, ela deve atender a todos, independente de suas demandas, dificuldades e deficiências. Esse foi, então, a socialização do meu trabalho. Muito obrigada!